Mirassol 2, Corinthians 1. Corinthians perde a primeira sob o comando de Dorival Júnior. É uma partida ridícula. É, contra o Contra o América de Cali já tinha sido horrorosa também, né? O empate. Praticamente eliminou o Corinthians da Copa Sul-Americana. E no sábado eles vieram para provar que nada é tão ruim que não pode piorar, tá ligado? Isso aqui tá me deixando triste, que, porra, o, o pior jogo do Corinthians é sempre o próximo, né? Que nem aquele meme do Homer Simpsons pro Bart, né? Ah, hoje é o pior dia da minha vida, não. Hoje é o pior dia da sua vida até hoje. Até hoje. Daqui pra frente vai ter alguns outros dias piores também. E é assim com esse elenco do Corinthians. Você sabe que, pô, até a pausa pro Super Mundial vai ter jogos piores do que foi esse do Mirassol, tá ligado? Não os próximos dois, que o Corinthians também é um time previsível, né? Então, tem dois jogos ruins e depois vem uma sequência de dois bons. Aí, dois bons, os caras sobem num salto alto, começam a postar foto no Instagram, texto, os videozinhos do bastidores com é isso, aqui na nossa casa mando eu, ninguém vai querer mais que nós, ninguém vai correr mais que nós, ninguém vai competir mais que nós. Baboseira tremenda. Você assiste os vídeos dos bastidores do Corinthians e eu fico com vontade de vomitar. É nojento, é nojento. Você vê o Romero falando um monte de asneira que ele não faz em campo. Você vê o Hugo Souza, o goleiro, falando um monte de asneira. Você vê um monte de idiota falando um monte de besteira que eles não fazem dentro de campo em todos os jogos. Eles só estão falando aquilo porque deu sorte de ganhar aquele dia e aí eles voltam do jogo falando um monte de asneira, tá vendo? É isso, gente, tá vendo? Que é só a gente querer, que é só a gente correr. E de fato é. Mas eles escolhem, né? Eles escolhem os jogos que eles vão correr. E aí assim fica bem difícil. Eu poderia vir aqui ser bem do canalha e falar que a culpa do Corinthians ter perdido foi do Memphis, por ter perdido o pênalti. Mas eu acho que o Corinthians entregou muito pouco para resumir o jogo do Corinthians em, pô, perdeu o pênalti e tomamos uma virada. Porque antes do pênalti, o Corinthians não jogava bola, só o Mirassol jogava. E o Corinthians só chegou, acho que 3 vezes. As 3 vezes foi com o Igor Coronado. Que pelo milagre de Deus, Jesus Cristo, Senhor Jesus, Papa Todo-Poderoso também, que veio aí, Leão 14, jogou 90 minutos. Jogou 90 ou saiu? Deixa eu ver, deixa eu confirmar, só para não falar besteira. Jogou 90 minutos. Igor Coronado jogou 90 minutos, pela primeira vez na vida, eu acho, desde que ele nasceu. Então eu fiquei feliz disso, tipo assim, ele pedia minutos pro Ramon, o Ramon não dava. Ele dava entrevista falando que precisa de ritmo, precisa de não sei o quê. Dorival, não sei se o Dorival pensou, né? Que eu tô na dúvida se o Dorival tem cérebro também. Apesar de ser só 4 jogos, eu tô meio na dúvida se ele tem cérebro ou se ele não tem. Mas por enquanto eu vou acreditar que ele tem, tá? Então o Dorival pensou e falou assim: vamos deixar esse rapaz jogar 90 minutos, já que ele é o nosso único meio de criação? Vamos ver o que que dá. Beleza, deixou o Igor Coronado os 90 minutos. No primeiro tempo ele jogou pra caramba. O lance do pênalti, ele merecia ter feito gol, que até ia aliviar pra todo mundo, né? O Coronado faz um gol como titular e como único meia de criação do Corinthians. O Memphis evitava de cavar e perder o pênalti. Ia ser tudo lindo, né? E o Coronado ia ganhar confiança e talvez no jogo ia fazer mais coisas positivas, né? Assim como ele fez também. Depois que o Memphis perde o pênalti, que pra mim nem o problema do pênalti foi a cavadinha. O problema do pênalti foi mais o rebote, né? Eu achei que ele fez uma decisão errada de tentar cabecear e ele podia ter vindo de esquerda, tanto escorar para a área e aí a bola desvia em alguém ou alguém faz o gol, ou chutar em cima do Walter, pro Walter ir para escanteio ou para espirrar também para a área de novo. Esbarra em alguém, entra ou alguém depois chuta pro gol. Acho que a pior escolha que ele fez foi, na verdade, o rebote, tentar cabecear a bola. A cavadinha em si, achei que ele fez um gesto técnico bom. Óbvio, quando não entra é fácil falar que ele foi arrogante, que ele subestimou. Não, ele bate assim, ele tem qualidade para bater assim.
Só que o Walter foi muito bem, ele caiu pro lado, mas não chegou a deitar, voltou e deu um tapa pra cima, tipo assim, deu um tapa aleatório, poderia ter caído no peito do Memphis e ele fazer o gol também de frente, assim, mas aí caiu um pouquinho mais pro lado e o Memphis errou na decisão, só isso. Mas não acho que a culpa foi do Memphis, do Corinthians ter perdido. Acho que ele tem que fazer, como camisa 10 tem que fazer os pênaltis, mas não foi isso que deu o placar de 2-1 pro Mirassol, tá ligado? O Corinthians não fez nada no primeiro tempo, só teve 3 jogadas do Coronado, uma foi o pênalti, que o Memphis perdeu, uma outra o Walter fez uma defesa, um chute que ele bateu colocado, mas sem tanta força, o Walter encaixou, e um outro chute, uma outra jogada que resultou no escanteio que o Memphis cobrou e caiu no que o Kaká fez o gol, né? Então, primeiro tempo acabou 1-0 pro Corinthians, independente de ter perdido o pênalti. Ah, mas poderia ter virado 2-0? Poderia. Mas eu, tipo assim, Wendel, não acredito que se o Corinthians tivesse feito aquele gol de pênalti, o Corinthians teria saído para fazer o 2-0, tá ligado? Isso que eu penso. Então, para mim, teria acabado 1-0 de qualquer jeito o primeiro tempo, talvez até o Mirassol tivesse empatado. Porque o Corinthians, depois que faz 1-0, a gente sabe o que acontece. Então, o pênalti acho que foi aos 28 minutos, aos 30 minutos. Ou teria tomado o empate antes de acabar o primeiro tempo, ou teria acabado 1-0. Não acredito no teria virado 2-0 se o Memphis não tivesse perdido o gol. Não acredito nessa teoria. O gol foi uma jogada que o Corinthians estava tentando porque estava 0-0 o jogo. Um escanteio achado, um belo cruzamento do Memphis e o Kaká achou um gol. 1-0. Não acredito que depois de ter feito 1-0 o Corinthians ia continuar tentando, pressionando o Mirassol para fazer 2-0, tá ligado? Mas respeito quem acha que o Corinthians teria ganhado de 2-0 no primeiro tempo se o Memphis tivesse feito gol. Respeito, mas eu não concordo. Assistindo os jogos do Corinthians, eu não consigo imaginar que o Corinthians teria feito isso fora de casa contra o Mirassol, com um meio de campo formado por Ranieri, Bidon, Maicon e Igor Coronado. Ou Carrídio, né? Carrídio tava também. Então, eu não consigo acreditar que esse meio campo teria ido para cima. Não, Carrídio não tava. Carrídio tava no banco. Não consigo acreditar que esse meio campo de Ranieri, Bidon e Maicon teria ido para cima, né? Coronado, beleza, tava jogando bem. Mas não acredito que o time teria saído para tentar fazer 2-0. Mas beleza, não acho que ele deveria bater. Ele não vai bater sempre assim, isso é óbvio, né? Fica manjado. Mas não quero crucificar e também acho besteira ficar crucificando o cara que nos últimos jogos tem decidido com um gol ou uma assistência sempre pro Corinthians, tá ligado? Tanto que ele deu assistência pro Kaká, então acho besteira ficar pesando nele. Tem muitos outros jogadores que não fazem nada que a gente deveria cobrar. Falar da nossa zaga inteira, que é o Mateuzinho, que tomou os 2 gols, a bola nas costas dele. O Félix Torres, que é horroroso. O Kaká, que, porra, horroroso também, apesar do gol. A gente tomou 3-1 lá no último minuto, que o juiz anulou, que a bola bateu na mão do Mirassol. Ele subiu para dividir com o Angileri. E o Angileri já tinha feito isso com o Léo Maná no outro jogo. Aí eu não sei dizer quem que é o imbecil, se é o Angileri ou se é o Léo Maná e o Kaká, tá ligado? O Angileri também caiu muito. Precisamos falar que não sei se todo mundo do Corinthians se sacrificou para ganhar um Paulistão e depois do Paulistão acabou. Ninguém aguenta mais fazer porra nenhuma. Mas esse quarteto de zaga, contando com o goleiro Hugo Souza, tá? Eu acho que no primeiro gol ele poderia ter feito coisa melhor ali do que só esticar a perna ali pra frente. Poderia ter saído, pô. Ele viu que a bola não desviou, aí ele podia ter pulado para espalmar, para tentar encaixar aquela bola. Achei que ele ficou devendo nesse lance, sim. Apesar da zaga inteira ter falhado, beleza. E no segundo gol também não entendi por que ele estava adiantado. Tipo assim, tinha 2 zagueiros, né? Apesar de ser Mateuzinho e Félix Torres, tinha 2 caras marcando um só, que era o Reinaldo ainda, que é canhoto e cortou para direita. Então eu não entendi porque o Hugo Souza estava adiantado, que aí a bola desvia no Mateuzinho e encobre ele, e o Angileri falha de novo e não consegue chegar no Yuri, fez um gol. Edson, Carioca, sei lá, Gabriel, não lembro.
Então acho que ele falha no segundo gol, certeza pra mim, não tem por que ele tá adiantado ali, não tá dentro do gol ali pra encaixar aquela bola ou sair pra dar um tapa melhor. E no primeiro acho que ele poderia ter feito melhor também. Se fosse o Donelli, todo mundo ia estar falando que ele falhou nos dois gols, tenho certeza absoluta. Então o Gustosa também não vai estar protegido de nada, porque já faz uns dias que ele tá muito mal, só fica falando merda em entrevista, no Instagram, postando foto, não sei o quê. Tô cansado também desses caras que quer pagar de líder e de bonzinho no Instagram e não joga bola. Então é isso, a nossa zaga é uma mãe. Se não contratar, vai ser isso do resto do ano. Deus nos acuda e todo jogo reza braba e Papa e Deus e Jesus Cristo. Tem que orar, independente da sua religião. Se você conhecer umas 3 ou 4 rezas, umas 5 orações, faça todos os dias que começou a jogar, todos. Não tem nada que vai conseguir ajudar se não for isso. Oração, Deus e quando jogar na Neoquímica, o apoio da torcida, só isso. Aí falando de mais caras babacas e ruins que não podem mais jogar. Thales Magno, ridículo. O Ranieri é um deles, mas beleza, né? Não vou falar tanto do Ranieri porque não faz nada ele sempre, então não tem o que ficar falando mal dele, já que ele não acrescenta, então não tem como se alongar. Thales Magno, ridículo, desde que renovou. Esse ano inteiro, né? Renovou depois, mas já tava desde esse ano todo uma merda. Breno Bidon, gosto muito da base, não sei o quê, mas tá precisando matar mais a responsabilidade. Tipo assim, ó, é comigo, vou chutar mais pro gol, vou, assim, tentar mais, tá ligado? Eu acho que ele é muito bom jogador pra ficar limpando um e toca ali, não se aprofundar, não chutar pro gol, não correr pra caralho e dar carrinho e fazer falta. Tipo assim, eu sinto falta dele ser, mano, muito mais raça, tá ligado? Qualidade ele tem, mas falta ele ser mais vivo, tá ligado? Acho que falta ele ser mais vivo pra correr e dar carrinho e brigar e chutar pro gol. Ele não chuta pro gol. Teve um lance no segundo tempo, no segundo tempo, o Ranieri acha um passe pra ele, sozinho, ele tá sozinho dentro da área. Ele vai cruzar pra não sei quem. Ele é canhoto, a bola tá no pé esquerdo dele, perfeitinha pra ele dar uma bica pro gol. Ele tenta cruzar, a bola desvia e vai pra fora, escanteio pro Corinthians. Assim, porra, chama a responsabilidade de alguma coisa, pô. Mata no peito e fala, não, eu vou tentar chutar pro gol. Foda-se que é o Yuri Alberto que tá na área, foda-se que é o Memphis que tá na área. Eu vou chutar pro gol porque eu tenho qualidade e eu vou chutar pro gol. Pronto. Não tem personalidade, falta isso. Alex Santana. Quando ele entrou, acabou o meio campo do Corinthians, literalmente, pode observar. O minuto que ele entra em campo, acaba o meio campo. Já não tinha meio campo? Não tinha. Mas quando ele entrou, afundou. O Michael, já tinha comentado antes também que não dava mais pra jogar e nem ser capitão. Aí ele tirou o capitão do Michael, se eu não me engano, mas continua com o Michael jogando. Aí no final do jogo entra aquele desespero, né? Entra Hector Hernandes, pouco fez, pouco tocou na bola. Saiu o Angel Romero, que é outro que eu não falo mais também, para entrar o Carrillo. Não entendi poupar o Carrillo. Vai jogar quinta contra o Racing, fora de casa, mas o Racing é horroroso e já tá eliminado da Sul-Americana. Por que poupou o Carrillo, o Roberto, entrou com o Romero? Não fez sentido na minha cabeça, tá ligado? O Memphis perdeu o pênalti, o Carrillo entrou, jogou poucos minutos, o Roberto também poucos minutos, não tem muito o que falar. Sobre o treinador, a única coisa positiva que eu achei do Dorival nesse jogo foi ele ter deixado o Coronado 90 minutos. De resto, para mim, ele errou em tudo também. Tudo que ele fez, todas as substituições, a escalação, tudo que ele fez, ele errou. O único lado positivo foi não ter tirado o Igor Coronado de campo nem um segundo. Ele quer minutos, vai ter minutos, vai correr, vai mostrar. E no primeiro tempo mostrou, e no segundo tempo caiu como todo o time do Corinthians em todos os jogos. Todos os jogos do Corinthians, o segundo tempo é morto. Tem que ver o que está acontecendo também, ele é o treinador, tem preparador físico lá, tem que ver o que está acontecendo. E para mim é isso. Não fiquei triste, mas não fiquei surpreso. O time escolhe o dia que quer correr, o time escolhe o dia que quer vencer. Ou às vezes acha que dá para vencer qualquer dia em
qualquer minuto, qualquer esforço que fizer mínimo vai ganhar. E para mim o Corinthians 2025 vai ser isso, se não contratar agora nessa janela. A zaga completa, infelizmente, um goleiro, tem que contratar um goleiro. Ah, o Hugo Souza catou o pênalti do Palmeiras. Beleza, tem que ter um goleiro bom para ser reserva dele, não dá para ter o Donelli, já que ninguém nunca vai dar oportunidade pro Felipe Longo aparentemente. Tem que ter um goleiro bom que seja reserva dele. Aceito até o Carlos Miguel, tá? Vou falar aqui só entre nós. Se o Carlos Miguel voltar, eu compro uma camisa oficial com o nome dele, se ele voltar, e bota ele de titular e tira o Hugo e deixa ele 2, 3 jogos seguidos ali pra gente ver o que é ter um goleiro. Melhor, né? Temos um goleiro, mas nível técnico um pouco acima. E eu faria isso. Contrataria. Se ele tiver mesmo querendo voltar, tiver arrependido, quiser pedir desculpas, é imediatamente, não tem que fazer dengo nenhum, de ficar, ai, mas quando você saiu foi conturbado. Foda-se, foda-se. Tem que vir. Zagueiros tem que contratar 40 se tiver, se puder. Lateral tem que contratar todos os laterais existentes também, tirar todos que tem. Pega assim, ó, pega todos, junta todos, joga no lixo e traz 4 novos, 2 direito e 2 esquerdo e deixa lá. Zagueiro tira todos também. Não precisa nem jogar no lixo, que é para não ter chance de reciclar e voltar. Pode queimar, matar todos eles. E é isso. Tem que contratar mais um meia para dividir a responsabilidade com o Igor Coronado e Garro, que ninguém sabe como que vai voltar o Garro. Tem que contratar um volante bom, que saiba jogar, não tenha medo de de dominar a bola do goleiro e sair jogando para os outros times, né? Que os nossos jogadores, os nossos volantes, dominam a primeira bola, a bola queima no pé deles, eles dão um tapa, isola, chuta, devolve para o zagueiro numa furada, aquela bola que você devolve de primeira e o cara tem que dar um bicão, ou se ele dominar ele vai perder a bola, mas a culpa é do volante que deu tapa de primeira errado. Tem que ter um volante que saiba jogar, estilo Breno Bidon e Carrillo, mas para ser o primeiro volante também que marca muito, marca muito. O Bidon e o Carrillo não marcam muito. E quem marca muito, que é o Ranieri, que é o Alex Santana, que é o Charles, o Maicon, não sabe jogar futebol. Então tem que contratar um volante também bom, um meia bom, para ser reserva ou titular que seja. Um camisa 9 sem ser Hector Hernandes, com todo respeito ao Hector Hernandes, não dá, não tem nível técnico para jogar no Corinthians. E atacantes de ponta, né? Não dá para ter Ángel Romero e Thales Magno. Tem que ter atacante de velocidade. O Flamengo parece que vai se livrar aí em junho de Everton, Cebolinha e Michael. Porra, bota esses dois aqui, um de cada lado, com o Yuri Alberto e o Memphis vindo de 10, ou sei lá, dá para fazer tanta coisa. Eu iria muito atrás deles. Se for de verdade que o Flamengo tá topando negociar, eu iria. A gente já gastou tanto dinheiro com Thales Magno, com Hector Hernandes, com Félix Torres, que foi comprado, o Kaká, que foi comprado em definitivo, o Angileri, o Bidu, que tá renovando, o Mateuzinho, o salário do Romero, o salário do Igor Coronado. Tipo assim, pô, pagaria um salário alto. Não sei quanto que vai ser o salário dos dois, mas eu traria os dois e foda-se, tá ligado? Tem que investir nessa janela de meio do ano, senão vai passar fome aí no resto da temporada. Pra mim é isso. O maior culpado do jogo de ontem não foi Memphis Depay, foi o time como um todo, incluindo o treinador. Ninguém teve vontade de ganhar e nem tá tendo hombridade de ser homem dentro de campo, tá ligado? E agora é isso, quinta-feira jogar contra o Racing na Sul-Americana. Ver o que vai acontecer no outro jogo entre Huracan e América de Cali, para ver se teremos chances matemáticas na última rodada de ir para aquele mata-mata e pegar o Flamengo ou pegar o sei lá quem, tá ligado? Barcelona de novo, que o Barcelona talvez vai ser eliminado. Mas é isso. Como a gente não sabe qual que é o planejamento do time, a gente segue torcendo. Se for para ganhar do Racing de 10-0 e brigar para a Sul-Americana, estaremos lá também. E é isso. Tamo junto e vai Corinthians.